O marechal de campo alemão Erwin Rommel, conhecido por seus inimigos como a Raposa do Deserto, foi um dos generais mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Suas táticas agressivas e manobras arrojadas fizeram dele temido e respeitado pelas forças aliadas, mas sua escalada até o topo do exército alemão não foi convencional. Rommel nasceu em 1891, na pequena cidade de Heidenheim, no sul da Alemanha. Ele era filho de um professor e diretor de escola. Apesar de sua família ter uma certa tradição militar, ela não lhe propiciou grandes atalhos em sua carreira, mas lhe deu condições de ingressar na Escola Real de Oficiais Cadetes de Danzig quando o jovem fez 18 anos. Erwin Rommel já era tenente quando teve início a Primeira Grande Guerra, e neste conflito ele já daria grandes amostras de sua coragem e audácia comandando seus subordinados. Durante os conflitos no fronte francês, ele foi ferido várias vezes. Uma dessas ações ele atacaria sozinho e venceria 3 soldados franceses fazendo uso de sua baioneta. E por sua bravura em combate neste e em outros ataques, ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª e 1ª classe. Quando foi enviado para o fronte romeno, Rommel se deparou com uma batalha bem diferente das estáticas batalhas no fronte ocidental. Lá ele colocaria em prática novas táticas que trariam grande mobilidade para as tropas de infantaria, propiciando ataques mais ágeis e ousados que surpreendiam os adversários. Já próximo ao final da guerra, já no posto de comandante, Rommel foi transferido para lutar no fronte italiano, dando reforço às tropas austríacas. O jovem comandante obteve êxito em dezenas de combates, comandando a infantaria alpina alemã, lutando nas perigosas montanhas italianas. Sua vitória mais marcante na Primeira Guerra Mundial foi quando ele capturou a cidade de Longarone, onde ele capturou mais de 8.000 combatentes italianos. Por este grande feito, ele foi condecorado pelo Kaiser com a Pour le Mérite, a mais alta condecoração do exército imperial alemão, concedida apenas aos homens que realizavam feitos excepcionais durante a guerra. Entre eles estava Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Com a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, o exército alemão foi desmantelado. Mas devido ao grande prestígio obtido durante a guerra, Rommel foi um dos poucos oficiais a permanecer no diminuto exército alemão após o Tratado de Versalhes. Nas próximas décadas, ele trabalharia na reconstrução do exército alemão e escreveria um livro chamado Ataque de Infantaria, que se tornaria um grande sucesso, no qual ele contava suas experiências e apontamentos sobre o conflito da Primeira Guerra Mundial. O livro teve grande aceitação nos círculos militares partidários ao nazismo, chegando até mesmo às mãos de Hitler, que decidiu nomear Rommel como responsável por sua guarda pessoal. Em 1939, ele foi alçado ao posto de general, e entre uma de suas tarefas estava garantir a integridade do Führer em uma de suas visitas ao fronte polonês, logo no início da Segunda Guerra Mundial. Após a vitória sobre a Polônia, os alemães voltaram suas atenções para a invasão dos países ocidentais, Holanda, Bélgica e França. Sua proximidade com Hitler e seu histórico na Primeira Guerra lhe rendeu o comando da 7ª Divisão Panzer, que ficaria conhecida como a Divisão Fantasma. Equipada com os velozes tanques Panzer III e IV e os eficientes tanques tchecos Panzer 38, ele levaria o caos às linhas inimigas. Em 9 de maio de 1940, o 15º Corpo do general Hermann Hoff ordenou o avanço da 7ª Divisão Panzer em direção aos territórios belgas. Rommel comandava seus homens na linha de frente, assim como fez na Primeira Guerra, e apoiado pela 5ª Divisão Panzer, ele avançou rapidamente pelo território inimigo, deixando um grande rastro de destruição em seu caminho. Aplicando de forma eficiente a estratégia da Guerra Relâmpago, a divisão de Rommel gerava o caos nas linhas inimigas e avançava muito mais rápido do que o planejado. Rommel se depararia com a seção estendida da linha Maginot, a grande fortificação francesa que protegia suas fronteiras. Apesar de não ser tão fortemente protegida quanto a sua seção principal, estas fortificações representavam uma séria ameaça aos valiosos tanques alemães. O comandante do 4º Exército, o general Gunther von Klug, ordenou que o avanço de Rommel cessasse. Mas recebendo permissão de seu chefe imediato, Rommel executou um ataque à linha Maginot e conseguiu romper a defesa e avançou com seus homens em território francês. Rommel percorreria muitos quilômetros dentro do território inimigo,
surpreendendo milhares de soldados franceses que estavam despreparados, pois se julgavam estar protegidos pela linha Maginot. Devido ao seu grande avanço, o alto comando alemão não fazia ideia de onde estava a divisão de Rommel. O desaparecimento de uma divisão inteira dos mapas estratégicos de batalha renderia a ela o apelido de Divisão Fantasma. Outros generais ficaram furiosos com as ações incautas de Rommel, que poderia ter colocado milhares de vidas de soldados alemães em perigo, e pediram que ele fosse levado à corte marcial. Mas o caos causado por Rommel e a 7ª Divisão Panzer geraram grande confusão em todo o teatro de guerra ocidental, e suas ações certamente ajudaram a enfraquecer as linhas de frente inimiga, facilitando o avanço de seus colegas e poupando a vida de milhares de combatentes germânicos. Suas ações na Bélgica e na França renderiam a Erwin Rommel a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro, a mais alta condecoração do Terceiro Reich. Mas os avanços de Rommel não prosseguiriam impunemente. Um contra-ataque dos blindados da Força Expedicionária Britânica ameaçava cortar as divisões Panzer. Rommel interrompeu o ataque dos impenetráveis tanques britânicos Matilda II, empregando uma tática engenhosa. Os blindados alemães daquele período não tinham calibre para perfurar a blindagem dos tanques pesados britânicos. Por isso Rommel preparou uma defesa com baterias antitanque, que tinham como objetivo alvejar os tanques mais leves, modelo Matilda I, enquanto os temíveis Flak 88, que eram baterias antiaéreas, eram apontadas em direção ao horizonte e disparavam contra os tanques pesados britânicos. Esta estratégia já havia sido usada com sucesso na Guerra Civil Espanhola. Os poderosos canhões alemães de 88 mm incendiaram e destruíram grande parte dos tanques britânicos, fazendo os ingleses recuarem. Nos dias seguintes, as tropas aliadas e francesas que lutavam no norte foram cercadas em Dunkirk e milagrosamente evacuadas para a Inglaterra. Rommel avançou até o distante porto de Cherbourg, na Normandia, capturando milhares de prisioneiros pelo caminho. No dia 19 de junho de 1940, o marechal e também primeiro-ministro Philippe Pétain solicitou um armistício. A incrível campanha da Divisão Fantasma havia chegado ao fim, e suas conquistas foram celebradas por toda a Alemanha. Rommel foi chamado pelo primeiro-ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, a participar do filme A Vitória no Oeste, onde seriam reencenadas as ações da Divisão Fantasma cruzando o rio Somme. O ousado general Erwin Rommel foi alçado ao patamar de celebridade e chegou a se tornar o segundo homem mais popular da Alemanha, abaixo apenas de Hitler. Com a rendição da França, a 7ª Divisão Panzer foi designada para se preparar para a Operação Leão Marinho, na qual a Alemanha planejava invadir a Inglaterra em um ataque anfíbio. Contudo, o plano nunca saiu do papel e a Divisão Fantasma foi colocada na reserva. Alguns meses depois, Rommel seria convocado para assumir o comando do Afrika Korps. E lutando no norte da África, o general colocaria seu nome entre os maiores generais da história.